Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto deste Palavra Viva, conto com a sua colaboração, curtindo, compartilhando e também fazendo a sua inscrição neste canal. O texto que eu quero ler com vocês é no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu recitei a oração do Pai Nosso como ela aparece no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. Porque aqui em Lucas ela está um pouco mais simples, um pouco mais contida. Mas é basicamente a oração do Pai Nosso que Jesus está ensinando. Mas o que me chama a atenção, meus amados, é ver que, apesar dos discípulos serem testemunhas oculares de tudo quanto Jesus estava fazendo, realizando, operando sinais e maravilhas. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus alimentando a multidão, expulsando demônios. Portanto, eles foram testemunhas de realização de poderes, realização de sinais, realização de milagres. Eles poderiam chegar para Jesus e pedir: Senhor, dá-nos a capacidade de libertar pessoas da enfermidade, de ter essa palavra de autoridade. Mas não, eles pediram exatamente algo que nos dias atuais as pessoas jamais pediriam: ensina-nos a orar. Aliás, a oração tem sido algo negligenciado nos nossos dias. Quero te fazer uma pergunta. Você tem sido um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, um junior de oração? Você tem levado a Deus, por meio da oração, as suas necessidades e também as suas dificuldades? E também as suas facilidades e alegrias? Seja sincero. A gente fala muito em oração, mas muitas vezes não levamos tão a sério. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Primeiro ensina a chamar Deus de Pai, mostrando que Ele está próximo, Ele não está longe, Ele não está distante. Aquele que aprende a orar, aprende a depender de Deus. E o poder da oração é nos levar a esta dependência do Senhor, confiando que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos guarda, que é Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. E olha que Jesus, além de ensinar a oração do Pai Nosso, na sequência ele nos instrui a insistir, persistir. Não é simplesmente orar uma vez e deixar de lado. Ele dá o exemplo de uma pessoa que recebe um amigo em casa e não tem o que oferecer, e sai à noite, bate a porta de um outro amigo pedindo pão, e o amigo fala: rapaz, nós já estamos deitados, a gente não tem como atender você. Mas ele insiste, pelo muito insistir, o amigo levanta, o amigo socorre com pão. Depois ele fala, encorajando a oração, dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Por que Jesus está ensinando isso?
Porque se Deus não poupou o seu próprio Filho, enviou Jesus para morrer em nosso lugar, Ele que é o mediador, e é por meio do nome dele que nós oramos. Perceba que é em nome de Jesus que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus. É por meio de Jesus. Então Ele está ensinando a insistirmos, a persistirmos, a bater através da oração a porta do Senhor, clamando. E eu quero crer que com certeza, se você ainda não teve uma oração respondida, você terá, se ela for feita de coração, que ela não fira os princípios da palavra de Deus, mas que ela nos leve a este lugar de dependência do Senhor. Porque o verdadeiro poder da oração é fazer com que você dependa de Deus, creia tão somente no Senhor. E olha que no final dessa primeira etapa, onde ele está encorajando a oração, ele fala assim: olha, se vocês que são pais conseguem dar coisas boas aos filhos, mesmo sendo maus, vocês conseguem dar coisas boas, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, eu fico feliz em ver a inspiração no livro de Lucas nos levando a esta situação de oração. O quão importante é. Se não fosse, Jesus não orava. E o texto começa dizendo que ele estava em certo lugar orando. Então, os discípulos começaram a observar Jesus orando. Quando Jesus está no momento mais difícil, lá no Getsêmani, antes de ser preso, de ser levado a julgamento, ele está orando ao Pai. Então, quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar, como João fez com seus discípulos, eu queria te dizer que a oração é uma arma que eu e você temos. Porque toda vez que nós oramos, nós acessamos o trono da graça, nós estamos em audiência com o Eterno. Porque Jesus é o nosso mediador, Ele rasgou o véu do santuário, não precisamos de mediadores terrenos. Nós temos hoje acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus. Portanto, busca a Deus em oração. E se você não sabe orar, peça a Deus. Peça a Deus para que você tenha este tempo com Ele. Abra seu coração ao Senhor. Não procure as palavras mais bonitas. Coloque diante de Deus a sua dependência, a sua devoção, o seu louvor, a sua gratidão. Primeiro porque Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E é por meio dele que nós temos os nossos pecados perdoados. Peça perdão. Confesse pecados. Entregue sua vida a Jesus. Declare isto, pois Deus ouve a oração. Ele diz claramente: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Porque o Pai está próximo. Jesus nos leva ao Pai. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus poderoso e amoroso. Um Pai que está próximo de cada um de nós. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus e por sabermos que o Senhor nos permite acessar o teu trono de graça por meio da oração em nome de Jesus. Agradecendo sempre por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedindo, ó Pai, perdoa as nossas falhas. Socorre os enfermos, os enlutados, aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Tem misericórdia do lar da viúva e do órfão. Tem misericórdia de cada lar, de cada família. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.